Muito bem, seguindo a palavra de Deus, seguindo esta série de estudos que estamos fazendo dentro do Evangelho de João, queremos ver aqui Jesus em sua cidade. Jesus no meio dos seus parentes, Jesus no meio dos seus vizinhos, no lugar onde ele cresceu, no lugar onde ele brincou como menino, como jovem, entre os seus amigos, entre os seus familiares. Nós vemos que os islâmicos, por exemplo, dizem que Jesus foi apenas um profeta e que Maomé é um profeta maior do que Jesus. Mas nós vamos ver pelas Escrituras, vamos ver pela Bíblia, nós vamos ver pelos fatos, nós vamos ver pela história, nós vamos ver que Jesus foi muito mais do que um profeta. Vamos ver? Abra sua Bíblia em João capítulo 4, vamos ler a partir do versículo 43. Diz assim a palavra de Deus: Passados 2 dias, partiu dali para Galileia, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honras na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Bem, aqui fala passados 2 dias. Onde Jesus estava neste contexto? Jesus estava em Samaria, na cidade de Sicar. Jesus havia tido uma conversa com aquela mulher samaritana à beira do poço. Jesus havia testemunhado a respeito do Pai, a respeito da adoração, a respeito das coisas espirituais, a respeito do culto a Deus. Jesus havia falado aos samaritanos. E eles ficaram tão maravilhados com a palavra de Jesus que lhe pediram para ficar um pouco mais. Eram tantas dúvidas, eram tantas perguntas, era tanta coisa que eles queriam saber, eram tantas as respostas do Senhor, que Jesus permaneceu com eles por 2 dias. A Bíblia não nos fala se Jesus ficou na casa daquela mulher samaritana. A Bíblia não nos fala se ele ficou hospedado em um hotel, numa hospedaria, num lugar assim, ou nas casas dos samaritanos. Mas a Bíblia nos diz que ele ficou ali 2 dias. E depois dali, ele seguiu para Galileia. Lembre-se, ele tinha ido até Jerusalém. Ele tinha ido para comemorar a festa, a Páscoa, e agora ele está retornando para Galileia. E Jesus, então, ele passa na Galileia, ele passa por sua cidade, a cidade de Nazaré. Jesus passa por ali e diz aqui, o verso 44, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honras na sua própria terra. Quando Jesus esteve em Nazaré, na cidade onde ele foi criado, as pessoas não creram nele. Ele não pôde fazer ali muitos milagres por causa da incredulidade das pessoas. Muitas vezes o Senhor não pode agir na sua vida. Muitas vezes Deus não pode fazer o que Ele tem para fazer, os milagres dEle na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, no seu lar, na sua família, por causa da incredulidade. Porque talvez você ora, mas sem fé. Porque muitas vezes você quer, você pede, mas não crê que Deus vai fazer isto. E Jesus disse que se tivermos uma fé tão pequenina, mas tão pequenina, do tamanho de um grão de mostarda, a gente vai poder transportar um monte do seu lugar para o mar. Não é o tamanho da fé, mas é crer realmente. É crer, é confessar realmente. E aqui Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria casa, no meio dos seus. E diz assim, quando chegou a Galileia, os galileus o receberam. Jesus passa por Samaria,
Jesus prega em Samaria. Aqui a palavra não nos diz, em João capítulo 4, não nos diz se Jesus fez milagres, algum milagre ou muitos milagres em Sicar. Diz que ele pregou aos samaritanos. Diz que ele testemunhou e ele viu ali aquele povo sedento, sedento da água viva. Assim que ele disse àquela mulher, eu tenho água viva. Ela disse, Senhor, dá-me desta água, para que eu não precise vir aqui buscá-la. E Jesus então mostra para aquela mulher que a água viva é Ele mesmo, é o seu Espírito, é a sua palavra, é a salvação que Ele tem. Jesus então vai para a Galileia e diz que os galileus o receberam por causa dos milagres que eles ouviram e muitos testificaram, muitos viram os milagres do Senhor. Sabe, o mesmo que aconteceu com Jesus acontece conosco também. Jesus nos diz que cada um que queria segui-lo, que queria ser seu discípulo, deveria tomar cada dia a sua cruz e segui-lo. Segui-lo é pisar onde ele pisou, andar por onde ele andou e passar pelos lugares, pelas provas pelas quais ele passou. Ele disse que o discípulo deveria levar a sua cruz, a sua sentença de morte para o mundo. Ser discípulo de Jesus não é, como muitos pensam, ser um super-herói, não ter problemas, não ter dificuldades, viver em um mar de rosas, agora tudo vai bem. Não, Jesus não nos disse isso, não nos afirmou isto. Pelo contrário, ele disse, tende bom ânimo. Eu venci o mundo e vocês vencerão também. É para olharmos para o Senhor. E Jesus ele não foi honrado no meio da sua casa. Jesus não foi honrado na sua cidade. Não foi reconhecido na sua cidade. Não foi reconhecido pelos seus próprios irmãos. Não criam nele. Apesar de crescerem, apesar de verem a vida íntegra e santa de Jesus, não podiam crer que ele era o Filho de Deus, que se fez homem, que habitou entre nós. Pelo menos até antes da ressurreição do Senhor. Porque depois que Jesus morreu na cruz e ressuscitou, a Bíblia nos diz que ele apareceu a várias pessoas, entre elas aos seus irmãos, a Tiago, a Judas, que escreveram as cartas que aqui estão. E Jesus disse, o profeta não tem honra na sua casa. Quem sabe, você entregou a sua vida a Jesus, você se converteu, você era uma pessoa que estava nas drogas, ou que estava na prostituição, ou que estava na bebida, ou que estava já furdado no pecado, estava mesmo atolado num lamaçal, num tremedal de lama. E o Senhor te tirou, e o Senhor te levantou, e o Senhor te colocou sobre uma rocha. Mas, apesar de você ser agora uma nova criatura, não querer mais saber de drogas, nem de bebida, nem de prostituição, nem do pecado, a sua família tem te rejeitado. A sua família não tem te honrado. Você pensou que sua família ia ficar tão feliz e, ao contrário, eles estão escarnecendo de você, estão zombando de você e não creem na experiência maravilhosa que você teve. Jesus passou por este caminho. Ele disse, olha, vocês, ou o meu discípulo, e discípulo é aquele que segue, deverá passar pelo mesmo lugar. Deverá ter experiências bem semelhantes. Como Pedro nos diz na sua primeira carta, que Jesus deixou as suas pegadas para que nós andássemos por elas, para que nós pudéssemos seguir. Então, não espere ser honrado na sua casa como um discípulo de Jesus. Ele disse, o profeta não tem honras na sua casa, no meio dos seus familiares. Jesus chegou até a dizer que aqueles que o seguiriam iriam experimentar até perseguição
no meio da sua família. Que você saiba que vai vencer este tempo, vai passar e daqui a pouquinho eles estarão te pedindo para orar por eles. Por falar em orar, vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe e ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu reconheço que Jesus Cristo é o Filho de Deus, verdadeiramente homem, que esteve aqui e deu a sua vida para nos salvar. Morreu na cruz para nos libertar de toda a influência das trevas e nos dar a vida eterna. Eu creio em Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Entrego a Ele a minha vida e o meu coração. Jesus, eu te peço, vem morar em mim. Eu abro o meu coração para que o Teu Espírito Santo venha habitar em mim, venha marcar a minha vida, pois eu quero viver em santidade e pureza para a Tua glória. Amém. Pai, oramos também pelas pessoas que nos assistem e que estão vivendo momentos difíceis, momentos de enfermidade, momentos de luto, de dor, de tristeza, de separação. Ó Espírito Santo, traz a cada coração, a cada pessoa que ora conosco agora, a Tua resposta. Traz a cura para os enfermos, libertação para os cativos e oprimidos pelo inimigo. Traz a Tua resposta para o coração, ó Deus, cansado, aflito, angustiado. Traz a Tua bênção para cada um que nos assiste. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.